1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, alguns dos primeiros 11 versículos. É assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-na entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles havia o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, em torno de 3 metros, e 1 palmo, 3 metros e 20. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos, ou seja, 11 quilos e 424 gramas. Cada ciclo, então, era uma couraça de 57 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 quilos e 854 gramas. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 26. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, momentos em que temos louvado o Teu nome, momentos que temos adorado o Teu nome. Então te pedimos, Senhor, alcança o nosso coração, para que possamos absorver o entendimento da Tua palavra, para que nós saibamos quem Tu és, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu quero falar hoje sobre Deus quer blindar e ungir a nossa mente para o enfrentamento contra gigantes. Vou repetir: Deus quer blindar e ungir a nossa mente para o enfrentamento contra gigantes. Nós lemos no último versículo, versículo 26, que por 40 dias o gigante Golias gritava contra as companhias de Israel. Durante esses 40 dias, Golias não bateu em ninguém, Golias não lutou contra ninguém, ele só gritava: dai meu homem para que peleje comigo.
Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. 40 dias. Mas mesmo assim, Golias já começou a vencer. E a guerra que Golias estava vencendo, ele estava promovendo o terrorismo psicológico. Preste bem atenção o que o diabo faz para nos desarmar. Saiba que antes do inimigo tentar destruir a nossa vida, ele vai tentar destruir o nosso psicológico. Quando Saul estava gritando, você leu e eu li também que Saul e os que estavam lá temeram. O medo começou a tomar conta. E o medo os travou para sequer se levantar alguém. Quando Davi chegou para batalhar contra Golias, ele ouviu do gigante palavras afrontosas, com o objetivo de aterrorizar o psicológico dele também. Lá no versículo do 11 ao 13, voltando um pouquinho no primeiro Samuel 16, nós vemos como Davi foi separado por Deus. Olha só. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Davi era... Depois eu vou falar sobre isso, não hoje. Davi era um filho bastardo. Davi não era filho legítimo de Jessé. Era filho de Jessé, mas com outra mulher. Davi era um filho bastardo. Davi não morava com Jessé. Jessé fez uma tenda para a mãe dele e para o Davi. Davi nunca tinha sentado à mesa na casa de Jessé. Davi, ele estava fazendo o que fazia um escravo. E na época, a regra era essa: quem ia cuidar do pasto, das ovelhas, dos animais, era o escravo ou o filho bastardo. Quem é que estava lá no campo? Davi. Davi era um filho bastardo. Quando Jessé chegou e perguntou para ele: acabaram os seus filhos? Jessé não falou nada sobre Davi. Jessé trouxe os seus 7 filhos e não falou nada sobre Davi. Ele só mencionou sobre Davi porque Samuel perguntou: acabaram os teus filhos? Porque todos os filhos passaram, e ele pensava que era ele que iria ungir, porque Deus falou para Samuel que ia ungir um rei ali, porque havia um homem que estava segundo o coração dele, e não era nenhum deles. Então Samuel perguntou: não tem mais ninguém? Porque os filhos que passaram, Deus disse que não eram eles. Foi quando Jessé disse assim: não, tem um lá apacentando o rebanho. E aí Samuel diz assim: traga, mande chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Versículo 12. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. A diferença é que ele era bastardo. Davi era ruivo, os outros não eram. Os outros israelitas eram semblante fechado, moreno, bem moreno. Ele era ruivo, de olhos claros, de boa aparência. Era diferente. Era uma pessoa diferente. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos.
E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando o Senhor derramou o azeite, isso foi no capítulo 16, a batalha foi no capítulo 17. Quando o Senhor derramou azeite através de Samuel e ungiu Davi, não somente o ungiu para o trono, porque ele levou muito tempo para sentar naquele trono, mas também blindou a sua mente para o embate que ia acontecer diante do inimigo, diante do gigante Golias. Deus é onisciente. Deus sabia que isso ia acontecer e preparou e blindou a mente de Davi com azeite, com a unção. Por isso que nós precisamos ter a unção de Deus para ter a nossa mente blindada, porque o diabo quer derrotar e derrota muita gente pelo psicológico, pela mente. Tem muita gente que sai do seu viver diário, presente, e começa a viver em função do que pensa e entra em crise. E não sai, começa a ter medo e recua, perde as forças para avançar. E começa a pensar, não vou conseguir, vai dar tudo errado. Esse é o terror psicológico. A batalha da mente, a batalha de uma pessoa começa na mente. Se você perder na sua mente, você perde na sua batalha. O azeite que desceu na cabeça de Davi foi a blindagem que Davi necessitava para que ele pudesse enfrentar o gigante com a vitória em sua mente. Davi começou a vencer na mente. Ei, a minha vitória e a sua vitória começa aqui, ó. O que Paulo disse? Paulo disse? Outros disseram. Todas as coisas eu aprendi a conviver. Isso é mente. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É aqui. Batalha da mente. O homem é derrotado pela mente. Não tem problema, não vai ter importância, não faz mal. A mente derrota o homem. A derrota do homem começa por aqui. Não começa pelo embate. O embate já é um prenúncio da derrota já iniciada na mente. Quando Davi chegou no campo de batalha, a primeira coisa que Golias fez foi tentar aterrorizá-lo psicologicamente. 1 Samuel 17, 43, 44, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias foi ameaçado. Davi foi humilhado. Davi foi afrontado. Davi foi aterrorizado pelas palavras, mas como Davi tinha uma blindagem, a unção de Deus estava à sua mente, havia uma unção de Deus, Davi não se intimidou. Antes do inimigo tentar destruir a nossa vida, entenda isso, coloca isso no seu coração, ele vai tentar destruir o nosso psicológico. Você já viu pessoas, você conhece muitas pessoas e dizem: não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Psicológico. Ele não está enfrentando nada, mas já está declarando a derrota. Por quê? Porque ele está sendo aterrorizado mentalmente, psicologicamente. E eu e você precisamos da unção de Deus para blindar a nossa mente, porque a nossa derrota começa aqui e a nossa vitória começa aqui. Por isso que a Bíblia fala muito sobre o entendimento. E o entendimento está aqui. A sabedoria está no que eu faço por aquilo que eu entendo.
Sabe que a batalha da vida começa a ser vencida na mente. Se você perde na mente, você certamente vai perder na vida. Perdeu na mente, você perde na vida. Davi foi ungido no capítulo 16 e a batalha foi registrada no capítulo 17 de 1 Samuel. Golias chegou atrasado, pois antes das palavras do Golias entrarem na mente, ou tentarem entrar na mente de Davi, o óleo já tinha caído primeiro na mente de Davi para protegê-lo. Davi tinha proteção, Davi tinha unção. Saiba que a unção do Espírito Santo protege a nossa mente. Eu preciso ter a unção, você precisa ter a unção do Espírito Santo para ter a sua mente protegida. Por quê? Porque o diabo vai tentar, ele tenta o homem na mente. A derrota do homem começa na mente. Deus não ungiu Davi somente para o trono, claro que não. Mas também ungiu com a finalidade de prepará-lo para a batalha. Deus já havia separado Davi. Deus já havia escolhido Davi. Saiba que Deus tem ungido a cada um de nós, não somente para nos assentarmos na mesa do rei, mas para também trazer proteção para a nossa mente. Não adianta eu me assentar com a minha mente derrotada. Não adianta eu me assentar com a minha mente fracassada. Eu preciso ter a proteção, eu preciso ter a blindagem da unção de Deus. A nossa mente não será depósito de lixo. Você pode levantar sua mão direita e dizer comigo assim: a minha mente não será um depósito de lixo, onde só tem pensamentos de derrota. A minha mente, ela está sendo blindada pela unção do Espírito Santo. Quantas pessoas você já se deparou e disse assim: ah, não vai para mim, não, dá tudo errado para mim. Está com a roupa limpinha, não tem batalha nenhuma, mas ele está derrotado. A mente, o inimigo, por isso que o inimigo, ele procura dominar a mente. Por quê? Porque a derrota começa ali, na mente. Tem muito crente derrotado, não porque ele perdeu a batalha, porque ele abriu mão da batalha, porque ele já se sentia incapaz, impotente. Perdeu na mente. Os campos de batalha são muitos no nosso dia a dia. Guerras na família, guerra no trabalho, guerra na rua, guerra na igreja. Quanta gente dentro da igreja sai da igreja, vai para casa derrotado, porque perdeu a batalha da mente, deixou a ofensa, deixou a indiferença ocupar a mente. Ele vai para casa derrotado. Guerra na família. Quantos já se humilharam porque você está vindo para a igreja? E tem gente que para de vir porque ele começa a perder a batalha na sua mente. O que adianta para a igreja? Golias estava dizendo assim: não adianta vir até a mim, porque eu vou estraçalhar. Tem muito crente derrotado, mas não porque ele perdeu uma batalha. A batalha que ele perdeu foi só na sua mente.
saiba que existem pessoas que o orgulho, a arrogância, a prepotência se agigantam e que têm por objetivo de derrotar a nossa mente. Quem é você? Talvez você já tenha ouvido. Quem é você? Vê se você se enxerga. Olha a batalha da mente. Você não passa de um miserável. Batalha da mente. Mas eu quero declarar aqui nesta manhã que Deus vai revestir a sua mente e você vai sair daqui com uma mente de vitória e não com uma mente de derrota, uma mente de fracasso. A sua mente não mais será um depósito de lixo, de entulho emocional. Começa a criar entulhos, você começa a se perder, você começa a perder a sua autocapacitação, a sua autoconfiança. Você acha, Deus, quem é Deus não vai me ajudar. Eu sou assim, eu sou aquilo, porque disseram isso, disseram aquilo. Quem sabe fulano falou isso. Olha a batalha sendo derrotada na mente. Deus nesta manhã vai estar ungindo. Eu vou, com a autorização do pastor, eu vou daqui a pouco ungir a testa de cada um, como símbolo da unção de Deus sobre a sua mente, para blindar a sua mente, para esse espírito de confusão que tem derrotado a nossa mente, ela possa ser vencida. É aqui que começa a vitória. A vitória começa aqui. A vitória começa aqui. A derrota começa aqui. É da mente. A sua mente não mais será um depósito de derrota, de fracasso, de pensamentos que têm inflamado a sua alma, têm angustiado o seu ser, e você fica a poder de remédio. Deus, Ele vai estar ungindo a nossa mente, e o diabo não poderá ter acesso a ela, porque quando a palavra vier, você vai ter uma outra palavra, diz: o Senhor te repreenda. A depressão não vai lhe matar, a ansiedade não vai lhe trazer um sentimento de derrota, pois a nossa mente está recebendo a unção de Deus. Deus tem escolhido eu e você para nos assentarmos com o Senhor já aqui na terra. Deus tem escolhido eu e você para vencermos os gigantes nos campos de batalha. Os campos de batalha é no trabalho, é em casa, é na rua, é no supermercado. Cria-se campos de batalha. Mas o Senhor nos dará a vitória. A vitória, ela é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Você pode declarar comigo assim: a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Pela segunda vez, a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Pela terceira vez, a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa. E essa vitória começa aqui, na mente.
Davi, ele não se intimidou com as palavras de Golias, porque a mente de Davi já estava blindada com a unção. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49 e 50 diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ele não havia morrido. O símbolo da derrota de Golias começou na mente. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então Davi pegou a espada dele mesmo e cortou-lhe a sua cabeça. Diga assim: a vitória é minha, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro agora que a minha mente, ela vai estar sendo blindada, e as derrotas que eu já adquiri, que eu já consumi na minha mente, elas estão sendo lançadas fora, porque essa é a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu não sei quem você, às vezes você vai falar: quem sou eu? Davi poderia falar assim: quem sou eu? Davi não era considerado pelos seus irmãos. Davi era repreendido pelo seu irmão mais velho. Davi era um bastardo. Mas Deus não olha a história que formou você. Deus olha você para uma nova história. Eu preciso ter isso no meu coração. Minha vida foi muito difícil. Minha família foi muito difícil. Não sei o que é muito difícil. A vida de Davi não foi fácil. Davi viveu uma vida de desprezo, de indiferença. Ele era um filho bastardo. Ele trabalhava como um escravo. Ele não se assentava na mesa do seu pai Jessé. A primeira vez que ele sentou foi o dia que Samuel disse assim: manda chamar. E ungiu e disse: agora vamos comer. E ele se assentou na mesa pela primeira vez. E nesta manhã, se você ainda não se assentou à mesa do rei, hoje você vai se assentar, porque ele te escolheu. Você é uma pessoa segundo o coração dele. Você vai se assentar à mesa do rei, e ele vai blindar a sua mente. Quando Jessé veio, ele preparou e transformou a casa. Samuel veio, a casa de Jessé transformou aquele lugar num tabernáculo. Nós já estamos dentro do tabernáculo. Agora você recebeu, eu recebi a unção. Então eu gostaria que você fizesse assim agora. E você só vai receber a minha oração, que eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti todas essas mãos que estão estendidas, que elas sejam usadas como símbolo de uma pessoa vitoriosa, como símbolo de uma pessoa guerreira, que vai vencer o primeiro, que vai vencer o segundo, que vai vencer o terceiro gigante,
porque a mente dos teus filhos, a nossa mente, ela está blindada, ela está protegida, e agora nós vamos neutralizar a partir de hoje todo ataque psicológico, todo terror psicológico. A minha mente não mais será derrotada, porque a derrota da minha mente é derrota da minha vida, mas a vitória da minha mente é a vitória da nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essas mãos, para a glória de Deus, Pai. Vamos lá. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Todas as vozes que têm derrotado a sua mente sejam caladas agora, e só a voz de Deus predomine na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, porque o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Deus da nossa batalha. Aleluia! Que o Senhor continue alcançando o nosso coração com a sua palavra.
Vamos juntos, vamos declarar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que nós estamos aqui. E te pedimos, Senhor, que Tu venhas estar conosco em todo o tempo, no decorrer desse dia, desta tarde. Abençoe todos os Teus filhos que vão estar sentados à mesa para fazer a sua refeição. Abençoe, Senhor, o decorrer do dia e que possamos blindar, possamos fechar esse domingo com um culto que venha glorificar o Teu nome. Então, Senhor, em tudo, por tudo nós te somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe você.